Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 10 anos como doula e são histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes aqui serão fictícios por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família, mas as histórias são verdadeiras e potentes. Então vamos lá. Nesse episódio de número o episódio onde eu fiz uma votação, contei para vocês lá no episódio 0 e vocês tiveram interesse em ouvir esse relato de parto, então eu vou trazer aqui um pouquinho. Essa gestante, eu já tinha acompanhado o primeiro parto dela, porém, da primeira vez, ela estava com o médico mais cesarista aqui da nossa cidade. E ela apresentou muita resistência em procurar um outro médico. Até porque pouco tempo atrás eu tinha acompanhado a irmã dela com esse mesmo médico. E entre algumas intervenções, alguns questionamentos, comentários desnecessários ou até desempoderamento dessa mulher, mas ela conseguiu parir. Então ela acreditava que conseguiria também, mesmo sendo o maior cesarista da cidade. Mas esse primeiro parto não foi liso, vamos dizer assim, como foi o da irmã dela, que quando engatou, as contrações foram bem, evoluiu bem, sem parada, que foi muito redondinho. Então, no primeiro bebê dela, que era um menino, ela entrou em trabalho de parto, nós ficamos um tempo em casa, depois fizemos a transferência para o hospital. Só que deu uma paradinha na progressão por volta de uns 8 centímetros. O médico deu 1 hora para nós, para o bebê descer e a dilatação evoluir. E mesmo fazendo uma série de exercícios, caminhando, movimentos, a avaliação refeita pelo médico foi a mesma e encaminhou ela para cesárea. Então, alguns anos depois, acho que uns 4 ou 5 anos depois, ela tornou a ficar grávida e me procurou já mais bem no final da gestação e eu tornei a atendê-la. Então, fizemos um preparo um pouco mais resumido, pelo fato de não ser a primeira experiência dela. E dessa vez ela trocou de médico. Então passou por alguns, ela foi para um outro médico que também era bem cesarista. E eu falei, não, esse ainda também não é muito legal. E ela trocou mais uma vez de médico. E assim seguimos como a opção mais humanizada. E eu me lembro que nesse período que eu esperava o parto dela, também recomendei que ela acompanhasse com as enfermeiras da equipe que eu faço parte, porque assim a gente teria a possibilidade de chegar no hospital bem avançado e com certeza daquilo que estava acontecendo, principalmente tendo em vista o histórico anterior dela, a cesárea anterior que ela tinha, enfim. E nesse período a gente estava acordando vários partos juntas, eu e as meninas da equipe, as enfermeiras. E estávamos finalizando um parto quando, conversando com a enfermeira, eu falei, acho que do restante está todo mundo tranquilo, né? Não temos nenhum sinal. E quando eu mandei mensagem para essa gestante, ela falou, então, estou sentindo algumas coisas. Então a gente correu, finalizou aquele parto, eu consegui voltar para casa, dormi algumas horas, falei, então monitora aí, eu vou dormir aqui 1 horinha e pouco, daqui a pouco eu retorno para ver como vocês estão. Qualquer coisa a gente vê a possibilidade, né, de já ir para aí, de ver como vocês estão, como vocês se sentem, enfim. E feito isso, as contrações realmente tinham pegado um ritmo. Então ela tinha tido umas ameaças antes, assim, a gente até achava que o bebê vinha um pouco antes, mas só ensaiou e foram os pródromozinhos e uma mulher bem ativa, crossfiteira, trabalhou, inclusive nesse dia ela tinha uma reunião, pela manhã já estava trabalhando no home office, mas ela seguia trabalhando. E a gente resolveu observar, vimos que já tinha um ritmo,
Então, aí o marido também foi para casa ficar com ela, o filho tava lá, o filho mais velho. E ela falou: não, tudo bem, agora acho que seria legal vocês virem para cá, começar a observar e me ajudar, porque tá ficando mais intenso e são bem diferentes das contrações que eu tive anteriormente. Então, logo chegou a enfermeira da equipe também. Eu lembro que quando eu cheguei e vi a gestante, ela é uma mulher muito forte, resistente à dor. E era fato que era um trabalho de parto ativo, que estava rolando, que estava acontecendo, mas ela não se mostrava assim tão incomodada, não estava insuportável. Aí quando a enfermeira chegou, nós resolvemos avaliar para ter uma ideia do que estava acontecendo. E nesse caso a gente tinha um marido que era bem ansioso, assim, quieto e curioso para entender o que estava acontecendo e se era o momento de ir para o hospital ou não. E nessa primeira avaliação, tínhamos uns 4 para 5 centímetros, mas uma bebê bem alta. Então foi hora de começar a movimentar um pouco. Eu lembro que no seu apartamento tinha como se fosse um degrauzinho assim, numa área externa, e ela ficou andando como se estivesse no meio fio da calçada ali, movimentando um pouco. É uma mulher muito dedicada no sentido de tudo que a gente propõe com preparo físico, né? Por isso que é importante o exercício durante a gestação, porque era uma mulher que tinha essa resistência. Então, mesmo com as contrações ali, ela topou fazer bola, rebolar, abaixar, levantar e movimenta bastante as pernas e anda no meio fio. E nós começamos a perceber que estava mudando o padrão, que estava ficando mais intenso, que ela já estava relatando um bebê um pouco mais baixo, é como se estivesse evoluindo. Então nós sugerimos que depois de algum tempo assim de exercício, eu acredito que por volta de 1h30, mais ou menos, ela fosse para o chuveiro, porque iria ajudar a lidar com essas contrações mais intensas. Mas ali no chuveiro, essa gestante começou a ficar bem incomodada, relatar bastante que as contrações estavam fortes e era visível, né, esses sinais. Como se ela já estivesse chegando no seu limite. E a gente sabe que normalmente quando a mulher traz esse sentimento de não estou aguentando mais, é porque o trabalho de parto normalmente já evoluiu bem, já avançou. E o marido dela, gente, não dá conta de ver ela naquele estado assim de contração, de dor, de desconforto. Eu acho que é como se ele quisesse viver aquilo para ela e como não é possível, ele não tem controle, ele acaba dando uma descompensada. E aí ele começou a dar uma pressionada também, no tipo, não, vamos ver o que está acontecendo, né? E a gente falou, olha, na teoria tem pouco mais de 1h30 do toque que você tinha de 4 para 5 centímetros de um bebê alto. Mas, como você tem apresentado alguns sinais, e parece que ela chegou até a fazer um puxozinho, assim, sabe, lá no chuveiro. Então a gente falou: não, vamos reavaliar para ver o que aconteceu e ver qual será o passo a partir daqui. E, gente, parto é sempre uma caixinha de surpresa, né? Quando tocou ela, o que tinha? 10 de dilatação. E esse bebê já não estava muito alto, assim, já tinha descido bem. Então foi hora da gente arrumar as coisas ali rapidamente e ir para o hospital. Então eu fui com ela no carro, a enfermeira foi, né, no carro dela e rapidinho a gente já estava lá no hospital. E chegando ali no hospital, nós encontramos um grande desafio, porque o médico que ela tinha escolhido anteriormente disse que iria fazer o parto. Se tivesse disponibilidade, iria. Porém, não foi. Nós acionamos um outro médico que normalmente socorre a gente, mas esse médico também provavelmente estava em um outro compromisso e não apareceu como a gente esperava que fosse. E então a gente precisou ser atendidas pelo plantão. Só que o plantão, quando a gente chegou lá, gente, era um plantão que a médica era um pouquinho complicada, assim, difícil, bipolar, sabe?
ela não deixou muito assim a gente. Nós entramos e ela queria colocar a gestante na cama. A gente sugeria, ai, doutora, será que a gente pode fazer assim, com muito respeito, entendendo o lugar de hierarquia dentro do hospital, que é sempre importante, né? A gente levar isso em consideração, ter jogo de cintura e tudo mais, mas ela deu um piti lá dentro da sala, disse que todo mundo era testemunha, que a gente queria mandar no lugar dela, enfim. Mas ela virou as costas, foi lá pro computador, e aí a gente falou para essa gestante: vamos, você quer sair daqui? Vamos sair, porque ela ficava também ali no expulsivo tocando o períneo daquela mulher toda hora e colocando o dedo ali, e o quanto isso é desnecessário e ruim, né? Então a gente mudou ela de posição, pegou a banqueta, colocou ela ali em frente à maca. E graças ao bom Deus, essa mobilização fez com que, porque nessa hora já estava todo mundo dentro da sala, as enfermeiras, o pediatra, enfim, esperando o neném nascer, porque essa mulher já chegou no expulsivo, e essa médica ficou muito brava também, porque a gente chegou já com o bebê nascendo, e que onde já se viu, mas vocês estão acompanhando aqui o relato. Foi muito rápido, né? E fugiu um pouco assim do nosso controle também. O objetivo não era chegar tão avançado, mas aconteceu e estava tudo bem, graças a Deus. E nesse momento a nossa enfermeira da equipe, que é obstetra também, falou: olha, o bebê está nascendo, né? E a médica voltou atrás no quesito, né? Vou colaborar, colocou a luva dela e veio amparar o bebê. Então, essa bebê nasceu, foi para o colo da sua mãe, ficou um pouco ali. O pai, nesse momento, ele ficava entra e sai da sala, assim, meio que passando mal, agitado, ansioso. Então, ele não viu assim, esse nascimento da criança, né? Mas depois, refletindo com essa mãe, eu cheguei nessa conclusão, né? O quanto foi potente assim o fato de só terem mulheres dentro da sala. A gente pensou num homem substituto para vir assumir o parto, acabou não dando certo, mas enfim, era um momento onde todos os profissionais ali envolvidos eram mulheres. O quanto talvez esse resgate do feminino dessa gestante, né? Quanto questões do feminino precisaram ser trabalhadas ali e organizadas e o quanto ela precisou ser resiliente também, porque quando a gente compara a outra experiência que ela teve, talvez a pressão que o médico fez ali desestabilizou. Né? Eu falei para ela, talvez não só você, mas eu também, porque ele chega ali e bravo e, né, e questionando e dando esse tempo e olha, senão a gente vai ter que nascer com o bebê e tal. E agora dessa vez, o quanto ela estava muito mais segura, empoderada, confiou em nós como equipe e, e não deixou se abalar. Né? O parto dela poderia ter caminhado para outra forma, para outro desfecho, se de repente ela tivesse se desestabilizado emocionalmente. Mas graças a Deus, com certeza era uma família também bem religiosa, assim, né, de fé, oração. Inclusive o pai, nesses momentos que ele saía, ele ia para a capela rezar e com certeza foram os anjos ali dessa bebê, Marina, que estavam ali, fez toda a proteção desse ambiente. Então a gente pôde acompanhar essa evolução dessa gestante, o quanto ela já era uma mulher muito forte, mas o quanto ela se tornou fêmea, mamífera, protetora, leoa, que né, trouxe ali o seu filhotinho e não deixou que nada atingisse ou que nada abalasse ali o ambiente que ela preparou e idealizou para aquele parto. Então é isso. Esse é o nascimento da Marina.
Eu gostaria de agradecer por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emociona e te faça pensar de que alguma forma ele te ajude a nascer ou a renascer, mas conectada também com a sua força, até com o cenário que a gente tem de não poder contar, talvez com o médico que era do seu pré-natal, mas o quanto você pode tirar forças ali de dentro de você e ainda fazer com que esse nascimento ocorra da forma como que você gostaria. Então, encerramos por aqui. Me siga lá no Instagram, Juliane, Messias, Doula, Bauru. Dúvidas, comentários, você pode me encontrar por lá. Mande para alguém que esse podcast possa ser útil. E até o próximo episódio.